Criação, um acontecimento inacabado. É a última parte desta unidade leitiva número 1, as origens. O título desta última parte, é bem sugestivo. A criação é um acontecimento inacabado, quer dizer que não está pronto, não está acabado. Quer dizer que Deus continua a criar através das próprias criaturas. Deus continua a criar, ok? E aqui vem uma palavra muito importante, que é a palavra co-criar. Co-criar, o prefixo co, é criar com. Então, nós somos co-criadores. Vamos ver. Podemos perguntar-nos isso. Se eu sou co-criador, qual é o meu contributo nesta obra da criação? Como posso colaborar nesta tarefa grandiosa? Eu não posso criar uma semente, eu não posso criar um ser e fazer que o ser fique vivo. Criar do zero, certamente não. Mas tu, eu, todos nós, temos uma capacidade. Só que é preciso fazer nascer este dom dentro de nós e pô-lo ao serviço dos outros. Por exemplo, eu posso ser muito bom na parte analítica. Eu sou um craque analisando situações e procurando respostas a situações problemáticas. Olha, esse é um dom. Ou eu sou espetacular na parte desportiva e na equipa onde estou com meus colegas, meu aporte é bom. Olha, então tens uma qualidade, tens um dom. Eu sou mais virado para a parte artística e eu tenho esse dom. Então, cada um de nós temos que pôr esse dom a render. E dessa maneira, já nós estamos a ser colaboradores da criação. Atualmente, falar de criação e ecologia é uma atitude necessária e uma atitude urgente. Necessária por quê? Porque as evidências de um mundo ameaçado estão aí. Não podemos ocultá-las, estão à vista. São ouvidas, são sentidas. E é uma atitude urgente porque habitamos todos a mesma casa e uma casa que tem uma ameaça a cair sobre a humanidade. É uma casa que tem algumas partes em ruínas. E porque as evidências de um mundo ameaçado estão aí, é que cada pessoa está convidada a olhar para si, refletir, analisar aquilo que tem feito, ou aquilo que nem sequer há feito, em função da beleza e equilíbrio da casa que é o mundo onde vivemos. Vou convidar-vos agora para ver este vídeo que, de certa maneira, é uma provocação para pensar, dessas atitudes que eu vou ver ali, quais são as que, quiçá eu, no meu dia a dia, estou a viver e nem sequer me apercebo delas, ou outras pessoas que estão perto de mim. Vamos lá.
Ante a questão da ecologia, não podemos ser uns patetas. Quer dizer, não podemos ser infantis, pensar que isso não está acontecendo. Temos que ser realistas. Existe uma crise do ambiente, ok? Existe uma crise energética, existe uma crise de matérias-primas. Então, ante tudo isso, o desafio não é refugiar-se no medo ou entregar-se à indiferença, quer dizendo, eu não faço nada, tudo vai ficar pior. O desafio que nos tem que encorajar é dominar a criação. É aquele mandato de Deus no texto do Gênesis. Crescei e multiplicai-vos, dominai a criação. Esse dominar não é para benefício próprio. É dominar de uma forma inteligente e responsável. E de ali, esta palavra tão importante, este verbo, cuidar. Anteriormente, víamos co-criar, somos co-criadores. Mas também nós temos uma grande responsabilidade, que é cuidar. Cuidar o quê? Para cuidar do planeta, nós temos que perceber que nós, tu, eu, todos, somos a criatura mais importante e inteligente. Às vezes, não. Porque às vezes fazemos umas coisas com a natureza e o ser humano demonstra isso com toda esta poluição que vamos fazendo em torno do planeta. Temos que então cuidar. Temos que cuidar das criaturas. Essa é a nossa responsabilidade. As criaturas estão ali não para nós, senão também conosco. Nós partilhamos, é a nossa casa comum. Nós vivemos no mesmo lugar, no mesmo sítio. Então, elas e nós somos criaturas de Deus, portanto, temos que respeitá-las. É um grande desafio. Então, temos ali dois verbos fundamentais para nosso dia a dia: cuidar e co-criar. Somos co-criadores e temos que cuidar. Ante essa crise energética, ante a crise do ambiente, ante a crise de matérias-primas, vamos pensar um bocadinho nos elementos da criação. Existem múltiplos elementos, mas, por exemplo, vamos pensar agora nos oceanos, nos mares, nos rios e na água. O que é que os está afetando? Quais são os principais problemas que os afetam? E também, o que é que podes tu fazer? Não outros, é tu. As pessoas que estão em torno a ti, tua família, teus amigos, teus colegas, o que é que está nas nossas mãos? Pensa um bocadinho. Quais são os problemas que o afetam e quais são esses conselhos que podíamos fazer a diário. Muito bem. Dentro dos problemas que os afeta, temos a poluição, contaminação das águas, portanto, e a falta de água potável, que é um problema que atinge grandes regiões e grandes populações do mundo. O que é que podemos fazer? Coisas básicas, coisas que estão a tua alcance, ok? Primeiro, podemos reciclar óleos alimentares e não deitá-los águas abaixo. Quando tomas banho, quando tomas duche, em vez de fazer um banho de imersão, faz uma duche curta.
Outra coisa que está também a nosso alcance, a teu alcance, é fechar a torneira quando estamos a escovar os dentes. E outro conselho, não despejes lixo nos cursos de água. 4 coisas muito simples que não é necessário escrever ao Parlamento do nosso governo para que estas sejam políticas governamentais. Não, isto é no teu dia a dia, no meu dia a dia, coisas que estão a nosso alcance. Certamente as autoridades, os governos têm que fazer coisas e políticas que façam a mudança. Exato, e isso é necessário. Mas nós temos que começar por casa. Nós temos que começar por nós próprios. Continuamos então a pensar em cuidar e em co-criar. E vamos pensar em um segundo grande grupo de elementos da criação. É evidente, não é? Já estás a ver a imagem, o pequeno vídeo, e já estás a reconhecer que estamos a falar das florestas e das plantas. Então, pergunta-te e pensa um bocadinho. Quais são os problemas que hoje que afetam as florestas, as plantas? E o que é que tu, não os outros, o que é que tu e eu podemos fazer? Uhum, ok, sim. Muito bem, então. Dos problemas que os afeta, entre muitos, estes não são os únicos, temos o primeiro, destruição de florestas. Segundo, extinção de espécies. Terceiro, os incêndios. São três grandes problemas que estão afetando as florestas. A destruição das florestas, sua devastação, para poder procurar lá matéria-prima, para convertir aquelas florestas em outro tipo de produções. E isto está levando a que exista a produzir a extinção de espécies de plantas e os incêndios. Isso é um problema, um grande problema aqui em Portugal, a questão dos incêndios, tanto assim que o governo tem que às vezes proibir as queimas. E os conselhos? O que é que tu podes fazer? Então, vamos ver os que hoje são propostos. Primeiro, faz reciclagem do papel que usas. Boa! Então, é evidente, o papel vem das árvores. Então, faz ser reciclagem. Já tu fazes isso em casa? Não, mas deverias. Sim, parabéns. Outra coisa, não desperdiciar papel. Então, aproveitar as folhas de ambas caras. Aproveitar todo o papel. Não desperdiciar. Às vezes até evitar. Aqui diz evitar fazer fogueiras, mas eu ia dizer evitar utilizar papel sem ser necessário. Ok? Terceiro, evitar fazer fogueiras. É evidente, porque as fogueiras, quando são descuidadas, é o grande risco de produzir incêndios. O quarto conselho é não arranques plantas desnecessariamente. Se estás a fazer limpeza e tal, ok, aí se percebe dentro de um jardim, uma área, mas só porque deu-me vontade de arrancar uma planta, pois aquilo é um ser vivo. E preservar os jardins, ok? Isto é muito importante, preservar os jardins. Continuamos então com este exercício de pensar no co-criar e no cuidar. E vemos então outro elemento da criação, mas atenção, e o vídeo? Então, vimos anteriormente os oceanos, os mares, as plantas e as florestas, e agora, o que é que será? Qual é o terceiro elemento que vai ser apresentado aqui? Ok. Pensaste? Exatamente, é o ser humano. Então, o elemento da criação, nós somos parte da criação, todos, homens e mulheres. E os homens e mulheres, como parte fundamental também da criação, padecemos problemas. Estou a falar de modo geral, todos os seres humanos do nosso planeta. E também temos que pensar o que é que podemos fazer. Quais são esses conselhos para ti e para mim no nosso dia a dia? Problemas que afetam os seres humanos. Uau! Pois, aqui temos uns. Indiferença. Indiferença? Esse é um problema? Pois sim, é ser indiferente ante a dor do outro. Esse é um grande problema que hoje afeta a nossa sociedade. Ver que outras pessoas, outros seres humanos, estão a padecer fome, doença, falta de abrigo e
outros seres humanos totalmente indiferentes. Então, esse é um problema que nós temos que abordar. Um segundo problema é a pobreza. Hoje em dia, milhões de pessoas não vivem, sobrevivem, tentando procurar, às vezes, em meio do lixo, comida para poder se alimentar. Então, a pobreza não é uma questão fictícia, está ali. Quizás às vezes não está oculta por vergonha, pessoas que têm vergonha de dizer que estão passando situações precárias. Então, nós temos que ter essa sensibilidade também para olhar esse problema. Outro problema também que afeta aos seres humanos é a violência. Violência nas guerras, mas também violência nas relações. Quando falamos de violência, falamos de todo tipo de conflitos. Por isso, as relações é um fato, é um sítio onde a violência está presente. E todo tipo de violência, não só violência física, sino violência psicológica, violência de... A própria indiferença é um tipo de violência. O não reconhecimento da necessidade do outro. Outro problema que afeta ao ser humano é o egoísmo. Pensar só em ter, não em ser. E essa procura exacerbada, exagerada de coisas só para mim, também às vezes acaba por tirar ao outro as coisas que outras pessoas também têm direito. Outro problema que afeta a civilização humana são as drogas. As substâncias que fazem dano ao nosso organismo e são consumidas. Então, de forma que fazem dano à própria pessoa. E o que é que podes tu fazer? O que é que eu posso fazer? Temos aqui uma lista de conselhos. Primeiro, e coisas que tu podes fazer. Recusar tabaco, recusar álcool, recusar drogas. Uma coisa que tu e eu e podemos fazer. Sabemos que isso faz dano ao nosso organismo, à nossa natureza, pois então não consumir. Segundo conselho, tem cuidado com a tua alimentação, a higiene. Oh, uma coisa tão básica, porque tu és importante. Outro conselho, respeitar e valorizar a opinião dos outros. Então, isso é uma maneira de não ser violento. Estás acolhendo ao outro, não está sendo indiferente. Ok? A valorizar o outro. Partilhar o que tens com os outros. Outro elemento, outro conselho que ajuda a superar todos estes problemas que afetam a humanidade. E, finalmente, defender os mais fracos, os mais débeis. E atenção, isto posso fazê-lo desde uma perspectiva religiosa, ok? É mais moralmente é uma obrigação, mas se eu digo, mas eu não acredito em Deus, ok, está bem, não há nenhum problema. Então, se não acreditas em Deus, estes conselhos, não só estes do ser humano, os outros anteriores, é uma questão de humanidade, é uma questão que é responsabilidade de todo o ser humano. Então, já finalizando a nossa unidade leitiva das origens, quando falamos sobre esta situação da ecologia, é perceber, primeiro, temos que aprender a respeitar a casa onde nós vivemos. Respeitar a nossa casa, nosso planeta. Segundo, dar prioridade ao ser sobre o ter. As criaturas valem, não só pela utilidade, mas também pela beleza, pela riqueza, pela gratuidade. E, finalmente, entender que a criação, compreender o significado da criação, significa compreender não só o aspecto utilitário, sino que tudo é dom de Deus. É um dom de Deus e um ambiente natural da humanidade. Espero que tenhas gostado desta primeira unidade leitiva. Abraços. Mas não seria justo que acabássemos esta unidade leitiva sem fazer menção à carta encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum. Quizás estás-te a perguntar, uma carta encíclica, o que é isso? Uma carta encíclica é uma comunicação escrita pelo Papa. É um documento pontifício, portanto. E ele é dirigido a toda a Igreja Universal, portanto, a todos os cristãos, os católicos do mundo. E a todo homem de boa vontade, crentes ou não. Está bem?
Então, nesta carta encíclica intitulada Laudato Si, que em português significa Louvado Sejas, tem por subtítulo sobre o cuidado da casa comum, é uma encíclica do Papa Francisco. O que é que o Papa Francisco escreve ou diz ali nessa carta encíclica que tem a ver com o tema que estamos a falar, do cuidar da casa, de cocriar? Pois o Papa nela faz uma crítica ao consumismo e ao desenvolvimento irresponsável. E além disso, o Papa faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Esta carta foi escrita, a encíclica foi publicada oficialmente, numa escrita publicada oficialmente a 18 de junho do ano 2015. Vamos ver a seguir um vídeo que vai ser depois o fecho da nossa unidade letiva, onde o Papa Francisco fala-nos da necessidade de cuidar a nossa casa comum. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.